O trabalho do Paiva já é de médio para bom. Botafogo não está em 9 de abril, está em 9 de fevereiro. Várias declarações interessantes no Seleção Sport TV. Isso e muito mais já já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, Live Pix, Pix do canal, também é nosso e-mail de contato. Mande lá propostas, caso queira divulgar seu produto ou sua empresa, seu curso aqui no canal, manda lá pra gente. E temos aqui lá embaixo o canal Notícia do Fogão 2.0, que é o nosso canal reserva. Lá tem vídeos mais curtos, aqui vídeos mais longos. E fizemos ele porque levamos um strike, quer dizer, da Conmebol. Com mais 2 strikes em 90 dias, o canal será derrubado, excluído para sempre. Então, para não perder aí o vínculo com vocês, criei esse canal aqui, segue, se inscreve lá, pessoal. Por favor, dá essa moral. Vamos bater logo 1000 inscritos lá o mais rápido possível, tá? E vamos embora aí reagir ao Seleção Sport TV, que o Eric Faria falou umas paradas interessantes. Concordo muito com o Eric Faria na análise do Botafogo. Vamos lá. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, boa tarde Coutinho, Grafa, boa tarde para todo mundo. A gente está no dia 9 de abril, né? O Botafogo está no dia 9 de fevereiro, né? Então é normal que as coisas demorem a acontecer no Botafogo. O Botafogo optou por começar a temporada só agora. O Renato Paiva ontem fez apenas o 4º jogo dele oficial como treinador do Botafogo. 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Libertadores. Então, esse time ainda vai oscilar muito. Esse time ainda vai deixar o torcedor preocupado em alguns momentos. Mas é um time que está buscando, pelo menos nessa fase da temporada, uma estabilidade, né? Para tentar depois evoluir. Eu acho que o futebol primeiro você forma, depois estabiliza, depois você evolui. O Botafogo eu acho que está nessa fase de tentar estabilizar. Então, nesse momento em que o Botafogo está começando a temporada dele, até antes de jogar bem é melhor vencer, para depois poder continuar, melhorar no trabalho. Foi o que o Botafogo fez. Foi suado, não jogou bem, foi buscar a vitória já aos 40 e tantos do segundo tempo no gol de falta do Patrick de Paula. Depois o Matheus Martins fez outro gol. O torcedor vai ter que ter um pouco de paciência. O torcedor do Botafogo vai ter que ter um pouco de paciência, porque o time optou, é uma premissa do clube, começar mais tarde a temporada. Então, tem percalços que o Botafogo vai ter que aceitar. E achei que o treinador teve uma participação, se não taticamente brilhante, mas uma participação bem importante, porque quando o jogo parecia favas contadas, não vai dar para ganhar, ele mexe na equipe e os jogadores que entram dão uma vida, assim. O Botafogo ganha vida com os jogadores que entram e eles fazem, inclusive, os gols. Aliás, cara, jogador que tá ganhando por 1-0, o jogo já tá decidido, faz o segundo, tira a camisa e leva amarelo, não me conformo com isso, Grafa. Sério, cara. O que acontece? Pô, pra que levar um cartão amarelo de graça, assim, cara? Ou, assim, alguns jogadores explicam, pô, na hora eu fiquei tão louco com o gol, eu tirei a camisa. Mas nesse caso o jogo tava ganho. É que o Matheus já, tá precisando. Mas aí é o gol do John Kennedy, né? Cara. O Matheus tá precisando, Pra que né? levar um cartão desse? Boa Por tarde, esse Grafa, lado aí bem-vindo, mesmo. cara. Boa tarde, Rizek, Coutinho, Eric, amigas e amigos da Seleção. Eu acho que é o momento do atleta também, isso pesa bastante, né? Muito tempo sem marcar gol. Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado, uma insegurança, não vinha atuando bem. O ano passado começou o ano com uma das esperanças ofensivas do clube, não conseguiu se firmar esse ano também. Custou caro, né? Custou caro, então tudo isso pesa também, né? Ali você desacelera, você coloca tudo para fora, mas já há muito tempo já que é punido com cartão amarelo. Tomar um cartão assim a gente entende, mas às vezes também fica, pô, os caras vacilam, né? Mas assim, eu vou destacar o equilíbrio que está tendo. O começo de Libertadores de Sul-Americana para os clubes brasileiros é sempre difícil, porque você vem de campeonatos estaduais, onde a condição técnica não é das melhores que o que você encontra na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente tem um equilíbrio. A gente teve um Estudiantes que venceu na primeira rodada e perdeu em casa ontem. A gente teve o River que empatou em casa com o Barcelona, ou seja... É normal o Botafogo nessa situação, até pelo que o Eric trouxe, né? De ter começado uma pré-temporada mais tarde, de tá tendo uma premissa de começar mais tarde. Mas eu vejo equilíbrio. Tanto o Corinthians também no jogo na Colômbia, o Vasco sofreu bastante também contra a equipe tecnicamente inferior. Mas esse momento da temporada é assim, tá tudo equilibrado. Nas fases finais, eu penso que os brasileiros vão se destacar mais. Cara, e foi por isso que a gente deu essa manchete aqui, tentando fazer um trocadilho com o adversário, o cara bobo. E também a gente ficou pensando, cara, qual a manchete do Botafogo? A gente vai puxar pela atuação que não foi das melhores,
De fato, foi uma atuação brilhante, né? Contra um time que declarava publicamente que o objetivo é somar pontos na fase de grupos da Libertadores. Mas a gente vai puxar pela atuação que não foi das melhores ou pelo fato do time, mesmo sem ter uma grande atuação, ter buscado até o fim uma vitória como aconteceu ontem por 2-0. Já rodando os melhores momentos, a gente optou por destacar o bom resultado e a primeira vitória em casa, que é fundamental, porque se o Botafogo empata ontem, ele podia se complicar seriamente nesse grupo, cara. Principalmente porque ela venceu o Estudiantes, né? E aí fez 6 pontos. Em tese, ela ainda vai receber o Estudiantes em casa, ainda vai fazer 2 jogos contra o Carabobo, praticamente ficaria com uma vaga o time chileno, né? E aí Virtualmente tem 12 pontos. Exatamente. E aí o time chileno ficaria bem na frente e o Estudiantes e o Botafogo brigariam pela segunda vaga. Por isso que o resultado foi até mais importante do que a atuação. Mas o Botafogo está oscilando assim dentro do próprio jogo, né? Contra o Juventude, sábado, fez um primeiro tempo assim bem modesto. Aí no segundo tempo, depois que fez o segundo gol, o time desandou, o time ficou mais solto, jogou bem. Só que ontem foi a mesma coisa, o Botafogo esperava mais, eu acho que o torcedor do Botafogo esperava mais. Só que até jogou para fazer gols mais cedo, né, Coutinho, Grafa, Rizek. Acabamos de ver o Mastriano por questão de centímetros não abriu o placar. Só que futebol às vezes é caprichoso mesmo. Se você não faz, vai dando aquela agonia, vai dando aquela angústia e parecia que o jogo caminhava para um 0-0 mesmo. Parecia que o jogo caminhava para um 0-0 terrível para o Botafogo. Teve chance também de ser castigado. Sim. Nessa bola na trave, um susto danado. Tem uma jogada no primeiro tempo também, logo no início, que né? o atacante sai de cara e acaba finalizando mal. Eu acho que assim, tem muito essa questão mesmo, né, de ser um início de trabalho, como o Eric. Eu acho que o Eric foi perfeito na abertura ali, quando ele situa, né? Acho que é importante situar, porque a gente está em abril, e aí passa a sensação de que o time já deveria estar jogando futebol melhor, mas o contexto do Botafogo é totalmente diferente por uma escolha dele próprio, né? Mas a gente não pode punir, tornar a nossa análise punitiva em função disso. Para mim, o principal problema do Botafogo ontem, se a gente olha o jeito que o Botafogo ataca, né, é bem nítido isso, né? Uma primeira linha aí com 3 jogadores, o Gregory entre os 2 zagueiros, isso já aconteceu ano passado. Os laterais bem abertos no campo de ataque. E aí, à frente dessa linha com 3, você tem o Marlon Freitas, centralizado, e à frente dele outros 3 jogadores, né, que estão ocupando espaços fixos no campo. É claro que eles vão poder trocar de posição, mas a ordem é que sempre eles ocupem essas lacunas do campo. E isso demora um tempo para você ter um entendimento até onde você pode se mexer, de que forma você pode se conectar com os companheiros. Ontem, por exemplo, o Barbosa fazia uma coisa que o Jair não fazia. O Barbosa conduzia a bola para forçar um volante do Carabobo a sair nele na pressão e liberar uma linha de passe nas costas desse volante. O Jair do outro lado já não conseguia fazer. Os laterais recebiam a bola pelos lados do campo, não havia aproximação de um desses jogadores mais próximos, seja o Arthur pela direita, seja o Santi Rodrigues pela esquerda, ou então alguém que puxasse um movimento de atacar a última linha e poder dar a opção de passe em profundidade, ou a opção do lateral cortar para dentro. São detalhes, pequenos detalhezinhos, que diante de um time muito fechado e que teve muita disciplina tática, é bom a gente exaltar isso também, é uma equipe limitada, né, tecnicamente, mas não é desorganizada, né? É um time desorganizado, acho que isso ficou nítido ontem. Mesmo assim, o Botafogo teve as oportunidades. Acho que o Igor Jesus fez muita falta ontem, né? Pela característica que ele tem de vencer duelo, de ser um atacante de rompedor de linha mesmo. O Mastriani, claramente, é um jogador de área. A bola tem que chegar nele. O Igor sai da área, é outro tipo de jogo. E ele empurra a linha para trás com os movimentos que ele faz. O Mastriani não tem essa mesma intensidade. O Grafa pode falar disso melhor. E aí, pro Mastriani funcionar... Era um atacante assim também que fazia isso. O Igor é um jogador que sai da área, cria muita oportunidade. Pro Mastriani funcionar, a bola tem que chegar nele o tempo todo. Só que chegou, né? Chegou. No Mastriani, você achou? Eu achei que aquela bola que o Arthur cruzou era uma bola para ele fazer o gol. A de cabeça? Acho que ele erra o gesto técnico na hora de atacar a bola e eu acho que tem uma coisa também, a primeira vez que eu vejo a edição dos melhores momentos que a gente perde. fez aqui pro programa. Primeira vez. A edição dos melhores momentos, ela engana muito. Ela me sugere que o Botafogo teve um volume de jogo muito superior que eu tive vendo o jogo inteiro. Assim, vendo o jogo inteiro foi um pouco agônico, assim, em dados momentos era o jogo moroso. Era mastigado, o jogo não tinha aquela velocidade. A edição dos melhores momentos melhora muito a atuação do Botafogo. Parece que o Botafogo teve uma atuação mais ligada, mais frenética. Teve chance de ganhar com mais facilidade. Teve, mas eu vou ficar mais com a minha impressão do jogo ao vivo. Se você faz o gol antes, de um time dá travado. Uma clareada no jogo. Foi o que aconteceu no jogo contra o Juventude, por exemplo. Quando o Botafogo fez o segundo gol, destravou o jogo. Aí poderia ter sido 3-4. Eu acho que o Botafogo é um pouco refém do sucesso do ano passado. Isso gera uma ansiedade
nos caras que estão agora em tentar fazer tudo de novo bem feito. E se a gente levar em conta a escalação do Botafogo ontem, do meio para frente, só o Savarino estava no ano passado. Bota na tela a escalação inicial do Botafogo. A gente esquece disso, só o Savarino. O time que entrou em campo ontem, do meio para frente, só tinha o Savarino. O Arthur não estava, o Santos não estava e o Mastriani não estava. É um outro time. É um outro time. Começou com o Ponte pela lateral direita. É o Vitinho, ok, foi uma opção do técnico. O Jair é o zagueiro agora, era o Bastos ano passado. Então, é um time muito diferente. O time que entrou em campo ontem é muito diferente daquele time que terminou a temporada super bem sucedido. Dificilmente o Botafogo vai jogar igual a temporada passada. Exato, mas isso gera uma ansiedade, até pela característica né, do Almada e do Luiz Henrique. Que não tem outro Luiz Henrique, não tem outro Almada. Pela característica de jogo, de velocidade, de intensidade que os dois colocavam no jogo do Botafogo. O Almada pela velocidade no drible, na jogada, de pifar um companheiro. O Luiz Henrique de um contra um. Hoje a gente não tem. O Arthur não é o Luiz Henrique. O Arthur tem a característica dele. Ele é um jogador de velocidade, jogou bem, tá jogando bem, só que ele não é driblador. Ele não é driblador, levar para dentro e chutar igual o Luiz Henrique. Então é difícil. Eu acho também que a qualidade técnica... Não tem além da característica, também não tem a mesma qualidade do Luiz Henrique. Né? Também, não tem, mas isso o cara foi o craque do Campeonato Brasileiro, o craque da Libertadores. Já foi, o Luiz Henrique é um e o Arthur é outro jogador. E assim, a qualidade... E a gente, Botafogo e Carabobo. A gente nunca ouviu falar do Carabobo há 3 anos atrás. Então a expectativa é o quê? Que o Botafogo vai ganhar bem. Igual o Vasco, jogou contra o... Porto Cabelo. O Vasco vai atropelar os caras. E não vai, porque o adversário também dá a impressão de ser um time de bairro, alguma coisa assim. Mas não é assim, né? Os caras jogam bola também. Os caras têm um padrão de jogo. Por mais que falta a condição técnica na parte ofensiva, mas Libertadores e Sul-Americana é assim, não tem como. É difícil demais. Eu acho que o momento do Botafogo é esse. Está se encontrando. Eu acho que posso destacar que o Botafogo teve muita cabeça fria durante o jogo. Porque você ia até 35, 30, 35, 40 do segundo tempo. Você não consegue marcar o gol 0-0, o normal é de desestruturar tudo, virar aquele molho todo, balão para a área, não. E continuou. As trocas surtiram efeito e conseguiu o gol. Aí, Deixa eu mostrar as trocas, já que a gente está mencionando, né? Que os jogadores que entraram acabaram fazendo os gols da vitória. Mas mais do que isso, né? Assim, o jogo estava muito arrastado e eu acho que ele conseguiu deixar um time mais vivo, mais elétrico, com mais energia em campo mesmo. Então o Vitinho entrou aos 11 do segundo tempo, o Cuiabano entrou aos 26, o Patrick de Paula, autor do primeiro gol, ok, com desvio, eu sei, assim, não foi um chutaço do Patrick de Paula, teve desvio. Mas o Patrick entrou aos 26 e deixou o Botafogo mais vivo no jogo, o Matheus Martins entrou aos 28 e o Ryan entrou aos 44 do segundo tempo. Inegavelmente, se taticamente não produzir um efeito brilhante, ele conseguiu dar mais energia para o time e foi graças a essa energia que o Botafogo conseguiu martelar e fazer. Destravou o time. Acho que até taticamente mexeu bem no jogo, porque ele abriu o Matheus, ele abriu o Arthur, deixou o Mastriani, o Patrick, ele se aproximou mais desses caras de frente, deixou só o Gregory como um volante. Eu acho que ele deu uma boa mexida e acho, inclusive, que o Patrick, a melhor posição para ele é essa. Quando ele vem conduzindo como segundo homem e tal, pegando o jogo de frente, assim, né? Ele teve muita dificuldade para jogar no sábado, jogando de costas, tendo que receber a bola de costas, fazer giro, não é muito a dele. E dentro desse processo que o Renato Paiva está colocando no Botafogo, ele fica muito enfurnado. Ele não é um cara que, dentro desse modelo, que pode sair para buscar a bola, né, e trocar com alguém que vai se projetar, porque esse cara que teria que trocar com ele era o Marlon. E aí o Marlon é o principal articulador ali do meio campo do time. O Patrick, para mim, ele conseguiu fazer algo que o Marlon não estava conseguindo, com toda a qualidade que o Marlon teve, mas é de dia, tem dia que o jogador não consegue fazer isso, que é dar verticalidade no passe. O Marlon estava distribuindo muito jogo lateral e era um tipo de passe que o Botafogo já estava trocando. O Cuiabano, para mim, foi muito importante porque ele tem mais força física do que o Alex, então ele arrasta para chegar no fundo, empurra o Alex é mais jogador. O Alex é mais técnico, é mais completo. Você lembra no domingo, no fechamento, quando eu falei dos 4 laterais que o Botafogo tem, que quase nenhum time no Brasil tem 2, e o Botafogo tem 4, é isso. Ontem, por exemplo, ele começou com o Ponte, depois entrou o Vitinho. Começou com o Telles, entrou o Cuiabano. No sábado foi o contrário, ele começou com o Vitinho e com o Cuiabano, entraram Ponte e Telles. O Ponte fez gol. Ontem, a entrada dos 2 laterais destravou o time. Por isso que eu acho assim, as pessoas falam muito o Botafogo perdeu isso, perdeu aquilo. Cara, mas o Botafogo ainda é um elenco muito bem preparado, muito forte, assim, com muitas boas opções, sabe? A reposição é muito boa. A reposição é muito boa. O técnico consegue mexer. E acho que, por exemplo, um jogador que fez o gol ontem, que abriu o caminho da vitória, é um jogador que o Renato Paiva está dando de novo pro Botafogo.
Esse jogador estava perdido. O Botafogo tinha gasto uma grana nele, já tinha tido uma lesão muito séria, que atrapalhou, obviamente, mas estava rodando, sendo emprestado e tal. Esse cara, o Botafogo hoje ganhou um reforço para a temporada. O Patrick de Paula, ele não foi contratado esse ano, mas ele veio para ser reforço esse ano para o Botafogo, sabe? Foi um jogador que antes de vingar no Palmeiras como volante, chegou a ser testado como meia mesmo, camisa 10. Foi contratado como o maior investimento da história do clube, o Botafogo não contou com ele. Foi a primeira grande contratação da era SAF do Botafogo. Voltou bem, se apresentou antes do time, em forma na temporada, já foi testado em diferentes posições, contra o Palmeiras em São Paulo, jogando mais do contra-ataque, ele foi tipo terceiro homem do meio-campo. Ontem entrou como segundo homem do meio-campo. Ficou de fora ontem porque a gente projetava que vai ser um jogo diferente daquele que que o Botafogo fez contra o Palmeiras, quando ele foi terceiro homem. O Botafogo jogando no contra-ataque, vai ser agora o Santi, então não tinha espaço no desenho para ele. Era um time muito ofensivo ontem. Mas contra o Juventude, em casa, o Botafogo jogou com o Patrick também, de 10. Sim, jogou com ele de 10. E ele não foi bem. Ele não foi bem. Vocês estão opinando aqui que então ele funciona melhor, um pouco mais recuado, embora eu acho que ele tenha jogado bem contra o Palmeiras, não tão bem contra o Juventude. Mas é porque o jogo foi diferente, né, Rizek? Se homem. a gente olha o jogo do Palmeiras, é um jogo que o Botafogo muito mais reage do que propõe o jogo. Como eu disse, o Botafogo no contra-ataque ele funcionou muito bem de terceiro homem. Ontem era um jogo em que o Botafogo ia ter que atacar o tempo todo. E ele entrou mais recuado no lugar do Marlon. Então eu pergunto, qual é a posição do Patrick? Segundo homem. Segundo homem? Para mim é segundo homem. Ou ele pode ser esse Coringa? O Patrick, jogo fora de casa, vai jogar no contra-ataque, terceiro homem. Aí sim. Eu queria Jogo falar em casa, opção para... Porque contra lá o fora de casa ele também não jogou muito bem. Não, fala. Ele tem uma característica, o Patrick de Paula, pelo amor de Deus, não estou falando que o Patrick é peladeiro não, viu? Ele tem uma característica do cara que joga pelada na várzea. Ele não faz as ações que um meia ou um volante faz Normal, naturalmente. Ele não teve base. A base dele é na várzea mesmo. O Coutinho trouxe agora que o Barlon estava jogando de lado, que é o volante quando está fechado, ele joga de lado ou joga para trás. Para mexer e abrir um buraco. Força. Ele não, ele vai caçar, ele vai procurar, ele vai caçando. Ele tem essa característica por conta disso. Ele é um jogador diferente, que ele quebra a linha, ele vai quebrar uma transição, ele vai conseguir fazer uma transição porque ele tem essa característica de pelada, de jogar em qualquer espaço do campo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se movimentar. Isso é uma característica importante para ele. Acho que o Paiva conseguiu observar isso. Tem jogos que dá certo. Sim. Como teve alguns jogos que deu certo, contra o Palmeiras, aí teve jogo lá, o jogo fora de casa não deu certo. É ter essa característica, ter essa percepção que ele é um jogador que vai fazer coisas diferentes em campo. Isso aí, acho que bem... focado, com a cabeça boa, bem fisicamente, ele pode ajudar muito o Botafogo. O mais numa temporada... O Felipe Melo falou sobre isso, né? Você lembra? No fechamento que Exato, que ele não, como ele não teve a formação de base... Ele falou dessa coisa dele estar focado na carreira agora, de novo, que buscou um reequilíbrio físico, buscou companhias melhores. O Felipe falou isso aqui no domingo. Sim. E o Felipe viu esse menino começando no Palmeiras. Foi campeão paulista com ele. Então, assim, que ele se reconectou na carreira profissional, né? E às vezes é normal mesmo, garoto nessa idade. Ele deixou o extracampo fora, que traz muita coisa boa, legal, mas o que realmente vai contribuir para a vida dele é o que ele fazia dentro de campo. Agora, bota de novo ali o campeão inicial do Botafogo, porque eu acho que, assim, tá nascendo uma opção para o Renato Paiva ao longo da temporada, que, assim, ele tentou... Eu acho que é isso aí mesmo, assim. O Santi vai melhorar, imagino, né? Cara, o Santi não jogava campeonato desde novembro. E ele jogava desde novembro na MLS, que é uma outra parada, é um outro ritmo, é uma outra competitividade. Então, esse cara vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que o time então, ideal assim, do Botafogo jogos, é bem próximo disso daí. Então, para jogos em que o Botafogo, como o de ontem, vai ter que amassar o adversário, vai ter que praticamente ser ataque contra a defesa, ele pode ter esse modelo. Quando ele tiver partidas como a da estreia do Brasileiro contra o Palmeiras em São Paulo, ele pode perfeitamente passar o Savarino para a vaga do Santi, colocar o Patrick no lugar do Savarino, ter um outro modelo, claro, com o Igor Jesus no lugar do Mastriani, para uma temporada tão longa e com adversários e competições tão diferentes, cara, o ideal é você ter alternativas mesmo. O time do ano passado também tinha suas alternativas, de acordo com o cenário do jogo. Todo mundo lembra da escalação,
mas se você pega jogos emblemáticos do Botafogo, tiveram alterações táticas no meio da partida ali que fizeram o Botafogo jogar melhor ou tirar ali o domínio do adversário durante uma parte do jogo. E rapidinho, Couto, e lembrar que o Botafogo do pôster no fim do ano, ele nasceu a partir do meio do ano, ele não nasceu em março. Ele vai se reinventando, março, abril, né? O time, ele é... O do pôster nasceu quando chegaram o Vitinho, quando chegaram Alex Telles. Vai chegar o Wendel no meio do ano. Almada, então... O Wendel não pode entrar no meio campo. Então, assim, o Igor Jesus era o Tiquinho, os titular. brasileiros passam por isso. Os clubes brasileiros e o Botafogo, passando por principalmente ano passado, além de ter começado mais tarde a temporada como agora... Ó, foram Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Só isso. No meio do ano chega o Wendel, que pra mim tem potencial de ser titular do Botafogo. Pelo menos o Wendel, né? Pelo bem menos, possível que o Botafogo traga mais Tem jogadores. o Alan, né, que chega, mas não joga também, né? O Alan chega na metade da temporada. O Alan chegou na temporada passada. Só um detalhe sobre o Patrick. Quando ele volta no início do ano do Botafogo, cara, assim, era bem improvável imaginar que ele tivesse essa quantidade de jogos e essa quantidade até de gols, né? Contribuição pro time. O Patrick de Paula. Tá. Ano passado ele foi reserva no Criciúma, que foi rebaixado. Ele não conseguiu ser titular, não conseguiu ter sequência. O Newton, que tá no Botafogo também, tava no Criciúma, que tem entrado, também, né? Tava no Criciúma, fez um bom segundo turno como titular. E o Patrick não conseguia jogar no meio campo de um time que acabou rebaixado no campeonato. Então, quando ele volta ao Botafogo, muita gente não esperava que ele pudesse, a essa altura do campeonato, ser um dos jogadores mais utilizados e é o artilheiro do time na temporada, né? Com o gol que fez ontem, ele se tornou artilheiro isolado. Realmente, o Botafogo ganhou de fato um reforço para a temporada, mas dentro dessas... Eu acho que é um jogador muito específico de ser usado, né? Ele não vai funcionar em todo o contexto, ele não vai funcionar em toda a posição. Eu não acho que ele vai ser o destaque do Botafogo na temporada, mas vai ser um jogador importante que vai ser utilizado em alguns jogos. Agora, para a gente não ficar só nos elogios, acho que o Botafogo ontem errou muito também tecnicamente, né? Foram muitos erros de passe, erros de tomada de decisão que podem fazer parte desse processo de construção do time, mas eu acho que também tem a coisa do dia, que as coisas muitas vezes ontem não aconteceram como os atletas queriam. O Marlon, por exemplo, no sábado, eu achei que se ele não foi o melhor em campo, ficava entre os 2, 3 melhores do Botafogo. Ontem já não foi tão bem. Ontem já não foi tão bem. Mas é a consciência do atleta que sabe que o Juventude, quando vem jogar o Campeonato Brasileiro, é uma equipe que vai dar trabalho, que não vai ser fácil entrar na zaga dos caras e os caras vão jogar no contra-ataque. A equipe de ontem, o Botafogo, nós vamos amassar os caras. Nós vamos jogar em cima dos caras. A maneira que nós estamos jogando, o esquema tático que a gente está jogando, a gente vai ficar em cima dos caras. E aí, por conta disso, do adversário ser fraco tecnicamente, não oferecer tanto perigo, você vai forçando, vai errando, não dá certo, e acaba acontecendo isso. E o Campeonato Carioca é importante, a gente fala que o Campeonato Carioca não é importante para o Botafogo, mas recuperou o Patrick de Paula. E no ano retrasado, quando o Botafogo é eliminado da primeira fase do campeonato, ele joga a Taça Rio. E como é que é o nome dele, o treinador? Luiz Castro. O Luiz Castro, ele consegue preparar a equipe para o brasileiro, jogando a Copa Rio. E isso conseguiu com que o Botafogo fizesse um grande brasileiro, principalmente no primeiro turno, aí no segundo turno acabou caindo, mas é a base dessa equipe que tem hoje, que foi campeão ano passado e está começando o ano aí como uma das favoritas a ser protagonista. Agora, um ponto de atenção é a situação do Bastos, né? Ah, sim. A ver Bastante quando ele tempo volta. já, né? Eu imagino que se o Bastos não conseguir voltar no intervalo assim curto de tempo, se a recuperação do joelho esquerdo dele demandar cirurgia, por exemplo, como foi noticiado nessa semana, ou um tempo maior de recuperação, eu acredito que o Botafogo vai se ver obrigado a ir ao mercado. Volta o Adrielson. Traz o Adrielson de novo. Porque assim, o Jair claramente veio para ser formado, assim, não enxergo o Jair ainda pronto no nível do Bastos, né? No nível tem que o Bastos. 19 anos. Eu acho que ele não comprometeu em nenhum jogo e acho que nem vai comprometer. Ele é um zagueiro tão assim, para a idade que ele tem, ele tá tão à frente do nível. Só que a exigência é muito grande, né? A gente está falando aqui de um time que é atual campeão brasileiro. E ele veio isso para ser um jogador que entra que vai desenvolver. Numa zaga muito bem formada. Mas ano passado o Botafogo fez esse projeto também com o que está no Vitória agora. O Halter. O Halter, que foi uma revelação no Goiás, fez um grande campeonato pelo Goiás, chegou no Botafogo também como esperança de se preparar para ser o grande zagueiro. E acabou não vingando, passou por momentos difíceis, agora está jogando pelo Vitória. Eu acho que é interessante, se realmente o Bastos não tiver condições de voltar a atuar em alto nível, pelo tempo que ele já está sem jogar e pela necessidade de fazer a cirurgia, é interessante ir no mercado buscar um zagueiro mais experiente. O Botafogo trouxe um zagueiro muito bom do Ceará, chamado David Ricardo. É muito bom zagueiro. Uma ótima temporada no passado. É bom ficar de olho nele, só que é canhoto, como o Barbosa. E tem pouca rodagem de Série A.
Mas a hora que começar a receber oportunidade, o pessoal vai ver a qualidade que ele tem. Eu vi vários jogos dele, assim, rápido, boa saída de bola, corajoso para jogar, arrisca, não tem medo de jogar. Acho que tem um perfil ali até de time grande mesmo, para jogar em time grande. Mas ainda tá se desenvolvendo no clube, né? Hoje é a quarta opção para a zaga. Deixa eu mostrar os 4 jogos oficiais, tem um amistoso com o Novo Horizontino também que a gente vai descartar. Qual o saldo para vocês desse começo, 4 jogos, de trabalho do Paiva? Dá para dizer que ele mudou o time já? De médio para bom, para mim. De médio para bom? De médio para bom. Mudar o time vai ser difícil. Eu achei essa atuação muito boa contra o Palmeiras. Por 75 minutos, quando os titulares estavam em campo, foi boa. Eu acho que fez um ótimo primeiro tempo contra a Laú, não conseguiu matar o jogo, foi castigado no segundo. O Eric comentou Botafogo e Juventude. Como é que você viu o Botafogo? Eu achei que foi o melhor dos 4 jogos do Botafogo. Juventude? Embora o Palmeiras seja um adversário mais difícil, né, e o Botafogo merecia ganhar, mas acho que o fato de num jogo você pôr as bolas para dentro, que você tem a chance, isso conta muito. E o Botafogo fez os gols. Eu acho que foi a melhor atuação do Botafogo com o Renato Paiva das 4. E a de ontem talvez a menos boa, sei lá. Eu preferia a atuação de ontem do que em relação ao jogo da Laú, sabia? Eu também. Eu não gostei do primeiro tempo contra a Laú, por mais que o Botafogo tivesse tido 2 oportunidades. Mas eu acho que foi um time mais travado do que ontem. Embora seja um adversário mais complicado, mais difícil, fora de casa. Eu achei que o Botafogo no primeiro tempo, no segundo não, mas no primeiro tempo contra a Laú. Mas assim, então, assim, ó, pra mim, assim, contra o Palmeiras eu gostei muito. Juventude, boa também. Laú, regular e ontem regular? Por aí. Por aí, mas eu acho que das 4 eu colocaria a Laú pra mim a atuação pior que o Botafogo. Assim, por isso que eu no começo do programa eu falei que o Botafogo está em fevereiro. É como um time no início da temporada, né? Assim, informação. Você pensa no, sei lá, no Inter no começo do ano. O Roger teve também, demorou a reencaixar o time e tal. Agora, então, 2 atuações regulares e 2 boas já é um baita avanço em relação ao time quase café com leite. Perdeu, que estava antes dele chegar. Então, isso tem umas coisas que a gente... Então, eu acho que tem uma melhora... Em pouco tempo é uma melhora assim dele. Conseguiu, pelo menos o Botafogo hoje tem uma cara. Isso aí. Não tinha, cara. É isso que eu citar. Eu acho que o time tem uma identidade. A gente pode debater se ele está fazendo algumas coisas bem ou mal. E acho que esses 4 jogos, eles foram bem específicos em exigências diferentes. Por exemplo, o jogo de ontem, muito parecido, por exemplo, com o que aconteceu contra o Juventude. Era um time que tinha bola, que se instalava no campo de ataque, mas que tinha algumas dificuldades para entrar pela organização do time adversário, mas também por deixar de fazer alguns movimentos que eu citei aqui na minha abertura do programa. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo de maior exigência defensiva, em que o time foi bem, e que saiu muito bem em contra-ataque e só não matou o jogo porque finalizou mal. O Botafogo era para ter vencido aquele jogo se a gente pega ali a quantidade de oportunidades que criou. E o jogo da Laú, para mim, é um jogo que fica muito num espaço único para mim, porque é um primeiro tempo em que o Botafogo conseguiu também ter a bola, conseguiu empurrar o time de Laú para trás, mas acho que criou menos do que nas partidas contra a Juventude e contra a Carabobo, e acho que foi muito exposto a contra-ataque. Eu tô avaliando como Eric, assim, fora de casa, estádio cheio, né? E acho que foi o jogo que o Renato Paiva demorou mais a perceber o que estava acontecendo no campo contra a Laú. Eu acho que ele quando ele vai mexer, o time toma o gol. Talvez se ele tivesse voltado do intervalo com aquelas mexidas, porque aí até o Botafogo deu uma oxigenada de novo, quando entrou o Arthur, principalmente, teve contra-ataque até para empatar o jogo. Ele, né? Então, assim... Ele meio que se enrola com a aquela bola. desconfiança, porque assim, quando ele foi anunciado, ninguém soltou foguete. Não, ele não é. Chegou o Renato Paiva. Pelo contrário, havia uma desconfiança. Esperou tanto tempo para trazer um treinador que mora no Rio, que não teve uma passagem tão boa pelo Bahia. Até agora, eu acho que ele... Era nítido que não era a primeira opção do Botafogo. Foi nítido, claro. Se fosse, teria sido muito mais simples contratá-lo morando aqui no Rio de Janeiro. Mas até agora, eu acho que dá para dizer que o trabalho dele subiu de patamar o time. O Paiva falou o seguinte ontem, depois da vitória. E hoje, o grande mérito desta equipa foi 0 desespero. De facto, a primeira parte não é boa. De facto, a primeira parte, mais uma vez, não teve paciência do nosso lado em circular. Se você fizer uma análise ao jogo, na primeira parte, as grandes oportunidades foram quando nós conseguimos circular a bola do ponte ao Teles, do Teles ao ponte. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, pois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil, mas também se perguntar a 10 torcedores se prefere ganhar, mesmo que não se jogue bem, eu acho que eles preferem ganhar e nós também estamos num momento destes. De facto, estamos num momento destes. Aos poucos vamos crescendo.
o jogo não é muito bom, mas nós temos que contextualizar o jogo que está pela frente, que é muito... Eu disse aos meus jogadores, tenho imenso orgulho e dou-vos muitos parabéns, porque eu onde estava só via pernas dos jogadores venezuelanos e eles conseguiram entrar no jogo que nós queríamos. Eu gostei da análise dele da partida e o próximo jogo do Botafogo agora é Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Estudiantes, como o Eric estava destacando aqui, perdeu em casa para a Laú. A Laú chega a 6 pontos, cara. O Estudiantes abre o placar com o Piove, sempre com casa cheia, dificílimo jogar nesse caldeirão. Com 20 minutos estava 2-1 já o jogo, né? 20 e poucos minutos, foi um jogo 2 muito minutos doido. o gol do Estudiantes. E aí a Laú vai virar aos 6 e aos 9. 10 minutos. Com 10 minutos ela já tinha Porque virado. eu fui passando o controle remoto ontem, era o show do controle, né? E aí eu virei com 20 e já tava 2-1. Cara, eu apontaria a Laú quando saiu o sorteio assim como uma terceira força. Eu também. E no Olha esse momento, gol aí, Grafa, olha esse gol. É o time 100% na chave, cara. Gol muito maluquinho esse aí, cara. Gol de zagueiro, tá? É, lá. Zaldívia. Com isso, a Laú chega a 6 pontos. Importante a pontuação da Laú, hein, cara? Ganhou do Botafogo e do Estudiantes. E o Eric falou, tem 2 jogos contra o cara bobo. Então, Isso. virtualmente tem 12 pontos. Tá classificado. Tem a chance de eliminar o Estudiantes, porque se eles vencerem o Estudiantes em Santiago, o Estudiantes já fica com 2 derrotas. Isso. E Botafogo agora em terceiro, igualando a pontuação do Estudiantes. O jogo do Botafogo vai ser... O Botafogo pega o Estudiantes ainda em casa e fora e pega a Laú em casa, né? Então, tá sob controle a situação do Botafogo. O Botafogo depende muito dele. Agora, por isso que ontem esses 3 pontos foram importantes. Porque se empata ontem, ainda daria para classificar. Tanto a gente lembra que ano passado o Botafogo perdeu os 2 primeiros jogos da fase de grupos. Mas é que, por conta desse trabalho em formação, geraria um burburinho, né? Já não jogou bem, aí não ganhou do cara bobo em casa, o que está acontecendo e tal. Então, ganhou. E obrigou o Botafogo ano passado a sempre decidir fora, cara. Assim, não é o mundo ideal decidir fora, né? Embora ano passado tenha dado certo. Eu fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos, tá aqui Live Pix do canal. Você manda aí uma mensagem de texto ou de áudio pra gente. Ali o e-mail do canal, você pode mandar propostas de parceria com a gente aí para divulgar seu produto aqui nos nossos vídeos. E também é o Pix do canal, qualquer valor que você mandar lá é muito bem-vindo, tá bom? Aqui embaixo tá o Notícia do Fogão 2.0, se inscreve no nosso canal Reserva lá, tá bom? Com vídeos mais curtos todos os dias sobre o fogão. E é isso aí, pessoal. Dá uma moral pra gente, tamo junto sempre. Até o próximo vídeo.